Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Olá, Lua Ferreira, tudo bem com você? Olá, Tadeu Rodrigues, muito bem, nossa, estou super bem hoje. Estamos na Amanhã, iminência de nos ver. ai, por isso que eu estou assim, com esse sorriso, Eu, né? eu estou com um Assim, sorriso também muito efusivo. é, um E diazinho, 24 horas para, né? por que você está vindo para Poços de Caldas, além de me ver? Me conte. Bem, na realidade, eu estou indo para Poços, além de te ver, né? Que já é um motivo já que, né, já seria suficiente. Estou indo para o lançamento, ou o aniversário de 4 anos do Rabiscos, que vai acontecer na Flipossos, na Arena Cultural, no dia 3 de setembro, às 10h30 da manhã. Olha A gente só, vai receber o querido Mununo, que é um artista incrível, mineiro, músico. um músico maravilhoso, um cantor incrível. E lá também eu vou estar lançando o meu primeiro livro solo, Passageira. Então, vai ser um momento muito especial e eu quero convidar todo mundo que está escutando. Eu espero por vocês lá, todo mundo que for aí da região, do sul de Minas, São Paulo. Enfim, a galera que estiver passando, por favor, apareça, venha nos prestigiar, vou ficar muito feliz de te dar um abraço e tomar um chopp, né? Que a gente Olha, já vai falou ser aqui às lindo. 10h30 da manhã, mas é 10h30, sábado, mas a hora que então, acabar a gravação ao vivo, dá para comer um hambúrguer, dá para tomar um chopp, porque vai ser na Arena Cultural, do lado do Teatro da Urca. Não tem então, erro, vai ter food truck, vai ter olha que vários delícia, chopps artesanais, vai ter gravação do Rabiscos, as pessoas vão poder participar, vai vão ter poder fazer. plateia. Muito bom. A gente só teve um ano que não gravamos no teatro, que foi o ano pandêmico, 2021, no 2020. Mas 2020. estamos de volta aí com o teatro, que é sempre uma experiência incrível, uma experiência super legal. E lançamento do livro da minha amada Lua, que eu estou ansiosíssimo. Nós já vimos o Ah, boneco dele, tá maravilhoso. Sério, tá, vocês vão curtir. Então, pessoal de tá muito Campinas, lindo, São eu tô toda Paulo, boba. sul de Minas, que tiver na região, chegue para cá. Lua, vamos aos Venha, recebidos venha, da venha, semana. venha. Vamos lá, Recebidos manda da ver. semana. Livro de poesia pela editora Paraquedas, Essa Mulher, da Luciana Figueiredo, que é bem interessante. O livro tem duas Hum, capas, uma capa assim quero muito e lê-lo, uma hein? capa assim. Eu estou falando assim, assim, para quem está ouvindo, não está vendo, evidente, mas estou mostrando para o nosso convidado, para a Lua, que é uma capa espelhada. Eu achei super boa a ideia da editora Paraquedas. Obrigado, pessoal da Paraquedas. A Quina, editora, me mandou um livro que eu quero muito ler, O Grande Desatino, Mudanças Climáticas e o Impensável, do Amitav Ghosh. Eu não sei se é Amitav ou Amitav. Valeu, pessoal da Quina que me manda. A Intrínseca, nossa parceira aqui já tem um tempo, editora Intrínseca, Sempre sempre presente. mandando coisas incríveis, me mandou um livro que eu tô louco para ler, um livro político, Ordem de Bloqueio, uma história real sobre corrupção e assassinato na Rússia de Putin, do Bill Brother, Oh, o renomado Bill Brother aí. Livro lindo. Obrigado, pessoal da Intrínseca, que toda semana manda livro pra gente e é uma parceria bacana aí com Rabiscos. O Velho e o Menino, José Carlos Martins, um escritor que me mandou de presente também. Bonita lindo. capa. Obrigado, José Carlos Martins. E a Carola, que fez a ponte aqui com o nosso convidado de hoje, com o nosso tema de hoje, me mandou Eletrônica, do Enzo Maqueira, que é com tradução do Maurício Tamboni, a crônica da Gaia Passarelli, que já esteve aqui no Rabiscos, Gaia, falando sobre literatura de viagem. E é isso, Eletrônica. Ai, que bacana. Muitos livros Gostei do bons. livro branco. Muitos livros bons, né, Lua? Muitos. Lua, quem está nos ouvindo não pode esquecer do quê? De jeito nenhum. Não pode esquecer de nos seguir no Spotify, no Deezer. E não pode deixar de dar aquela notinha pra gente.
de 5 estrelinhas, gente, porque a gente não aceita menos que 5 estrelinhas. Por favor. Por favor. A gente já rala, a gente já está Poxa vida. aqui trabalhando, A gente editando. tem tanto amor, né? Tanto amor pela literatura há 4 anos ininterruptos. Toda semana. Verdade. Então, dá 5 estrelinhas pra gente no Spotify e favorite no Deezer. Então, quem está ouvindo pelo Deezer, favorite. Quem está ouvindo pelo Spotify, 5 estrelinhas. E Isso. dúvidas, sugestões, reclamações, podcast rabiscos@gmail.com. Pessoal que manda livro pra gente, todo episódio eu tenho falado isso, eu estou muito feliz, né? Que a gente está recebendo muitas dicas de pauta por e-mail, muitos livros toda semana. Queria muito poder entrevistar todo mundo, queria muito poder dar atenção para todo mundo. Infelizmente, o episódio é uma vez por semana só. Se fosse todo dia, nós teríamos material para isso, que eu fico muito feliz, porque é um podcast sobre literatura contemporânea. Mas a gente lê com muito carinho, a gente guarda com muito carinho, e sempre que dá para encaixar nas pautas, a gente encaixa. É isso, Lua? É isso aí. Faça as honras aí da casa hoje. Hoje nós vamos falar com o Antônio Cavallo, que é um dos idealizadores, criadores da editora O Sexo das Palavras. Essa editora aí que nasceu em 2016, uma vontade de se criar publicações em torno de gênero e sexualidade, envolvendo aí o homoerotismo. Fiquei muito feliz quando a Carola, que já é parceira do Rabiscos, indicou esse tema, justamente porque estamos em festa com a editora. E é isso, vamos bater um papo com o Antônio Cavallo. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado, viu? Seja super bem-vindo, Antônio. Obrigado vocês, obrigado todo mundo que está aí escutando a gente. Só uma correção rapidamente, a palavra é em singular, porque é o sexo da palavra. Isso, quando vocês entrevistaram o nosso autor queridíssimo, Caio Felipe, que ficou um programa super delicioso. Eu falei no singular ou no plural? No plural também. Eu gostei da ideia. Eu gostei da ideia eu gostei da ideia do plural das palavras desde de quando fui com o Caio. E eu fiquei muito refletindo nisso. E aí depois eu conversando com outras pessoas e tal, porque foi uma ideia maneira. A gente ficou pensando assim, por que não é um plural, né? E aí a gente pensou... Podia ser uma orgia, né? Exatamente, imagina. Um abraço pro Caio Felipe também. O Caio é um querido, amo ele de paixão. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, foi engraçado a repetição, até para poder trazer essa reflexão. Vou fazer uma meia-culpa, né? então, aqui do episódio do Caio, e agora o sexo da palavra, não é das palavras. Isso, é o sexo da palavra, porque se a gente começar a pensar, né? A gente está sempre investigando o sexo da palavra, seja qual for a palavra, seja qual for o sexo, né? Então, o singular marca isso com uma pluralidade que o plural já diz. Verdade, né? O plural entrega a surpresa. Meia culpa feita. Mas muito aqui, bom. Então. Não, tranquilo. É muito bom quando acontece erros positivos para a gente refletir, é muito bacana. É verdade. O Caio não nos corrigiu, viu, Caio? Se você estiver nos ouvindo. Enfim, a gente está muito feliz de recebê-lo aqui, Antônio. Eu já começo perguntando sobre, né, a dificuldade de iniciar uma editora, qualquer editora, nos tempos atuais, com todas as dificuldades que existem. Agora, criar uma editora com o intuito de tratar sobre homoerotismo nasce com uma dificuldade extra, uma dificuldade além, um plus nesse caso. Sim. Né? Ainda mais assim, já visto que a gente está num momento de uma onda conservadorista, né? O conservadorismo parece que está borbulhando, crescendo, ainda mais com o nosso governante atual aí. E como que é isso? Fala para a gente quais são as dificuldades e de como você enfrenta isso. Primeiro, assim, realmente ter uma editora no Brasil de qualquer tempo é uma tarefa já muito complicada, né? A gente não tem incentivo no Brasil a criar editoras, como em outros países. A gente tem grandes editoras que vão
comendo o mercado, comprando as pequenas editoras, e isso atrapalha o fluxo de mais editoras surgirem, né? É um modelo de negócio muito específico que as pessoas acabam abandonando o ideal da editora para poder fazer best-seller sem grande intuito, etc. Então, assim, a dificuldade de ter uma editora já é posta, né, num país como o nosso, em qualquer época, né? Quando a gente faz um recorte, apesar da dificuldade, o recorte faz com que você consiga encontrar o seu leitor um pouco mais rapidamente do que quando você está uma editora aberta a toda e qualquer coisa, né? Isso é um reflexo, acho que das últimas 2 décadas no Brasil, a gente observa muito isso, as pequenas editoras que estão muito focadas num nicho, né? Terror, poesia, né? E por aí vai, né? As editoras que trabalham só com mulheres, né? E por aí vai. Isso, apesar da dificuldade inicial da editora como um todo, esse nicho faz com que a gente consiga dialogar muito mais rapidamente com o nosso leitor em potencial, né? Quando a gente lança uma editora com um recorte de gênero e sexualidade, né? Não só o homoerotismo, mas é um recorte de gênero e sexualidade, isso se baseia muito naturalmente das pesquisas que estavam ao nosso redor, né? A editora nasce de um projeto de pesquisa do meu companheiro, né, do meu marido, o professor Fábio Figueiredo Camargo, da Universidade Federal de Uberlândia, em que ele fazia uma investigação, faz ainda, né, o grupo de pesquisa continua existindo, faz uma investigação sobre a presença homoerótica na literatura brasileira, né? E aí, dessa investigação, eu perguntei para ele, você faz o que depois com essa investigação? Ele me respondeu, eu faço relatório. E eu achei um absurdo que um trabalho tão grande virasse só um relatório, e eu sou designer, já tinha trabalhado com editoras, etc., tenho formação em design gráfico, e aí falei, mas isso pode se transformar em livro, e assim a gente consegue fazer a ideia sair do papel, entrar e sair do papel, né? A dificuldade que a gente encara é uma dificuldade que qualquer editora pequena encara. O nosso recorte nunca foi uma dificuldade para nós, enquanto criadores de uma editora, né? Porque a gente tem um conselho editorial muito bacana, com professores de universidades públicas brasileiras praticamente de todos os estados, que já trabalham com esse recorte de pesquisa. Então, a Academia Brasileira já está trabalhando esse recorte de pesquisa há alguns anos, e isso fez com que, de imediato, a gente tivesse certos sucessos, né? Um público específico, os pesquisadores, uma entrada boa na academia. Então, talvez a gente vá ter mais problemas com o crescimento quando a gente sai da nossa bolha, né? Porque até então o nosso único problema é da ordem das redes sociais como um todo, né? Do que está aberto para todo mundo. Do nosso nicho pequeno, de uma editora de porte pequeno, estamos indo muito bem, obrigado, com todas as dificuldades que toda editora pequena vai ter no Brasil, né? Mas o recorte, ao invés de assustar, esse recorte, pelo contrário, ele faz uma zona de proteção, né? Nós temos outras editoras parceiras no Brasil que também trabalham com esse recorte, e a gente super está junto, tentando fazer coisa junto, estando nos mesmos eventos, né? Então a gente faz, na verdade, uma grande corrente, né? Agora, sair da bolha é sempre sair da bolha, né? Se tiver um evento cristão na frente da onde eu estiver vendendo, pode ser que a gente consiga algum problema, né? Num evento acadêmico de discussão de gênero e sexualidade, estamos lá com mais de 10 mil pessoas em alguns eventos, entendeu? Super querido, super, super bacana, né? Então, as bolhas são importantes também, né? Legal. Quando vocês surgem, né? Vocês visam fazer uma reedição de uma literatura que foi apagada por abordarem um erotismo homoafetivo, né? Com selo sexo raro, Sim. né?
Como que foi isso, o começo, Antônio? Como que vocês surgiram? Como que vocês selecionaram? Que livro vocês escolheram? Então, isso é definitivamente o marco zero da editora, porque é exatamente essa pesquisa, né, que o meu esposo faz na universidade, né? Esses textos do século XIX, virada do século, né, até década de 50, mais ou menos, que estava a pesquisa dele naquela época, né, em 2016, quando a gente monta a editora. Então, a pesquisa já vem de algum tempo de trabalho, antes da editora, né? E o recorte para ser editado é, primeiro de tudo, não ter tido nenhuma edição contemporânea, e ter alguma representatividade, porque como a gente só está discutindo sexualidade do modo como a gente fala hoje em dia, né, há muito pouco tempo, né, dos anos 80 para cá, no Brasil, basicamente, há de se entender o que é uma homossexualidade, uma bissexualidade, uma transexualidade no final do século XIX. Há de se entender, há de se traduzir, muitas vezes, o que era aquela fala daquele momento, né? Então, o Sexo Raro foi a primeira coleção que a gente fez com esse recorte. O primeiro livro que a gente lançou é O Menino do Gouveia, que é um sucesso absoluto, por vários motivos, porque vários teóricos já falavam desse texto, ninguém achava, e a gente acabou encontrando. Fizemos uma edição de bolso super bonitinha, com design super transado, bem contemporâneo. Sempre essa coleção acompanha um prefácio crítico de um estudioso da área, para poder contextualizar esse leitor para o que aquele texto tinha sentido, né, em seu período. E O Menino do Gouveia é considerado o primeiro conto homoerótico publicado no Brasil, em 1914. Olha só. Né? Interessante. Né, a gente já existiam gays em 1914, por mais que as pessoas queiram dizer que não. Sempre, A gente não nasceu com a Madonna. O que é a história do Menino Gouveia? O que é a história? Menino do Gouveia é um conto que nós somos apaixonados, né? É um menino que não dá para contextualizar necessariamente a idade dele, então, aos ouvintes que quiserem taxar uma pedofilia, não cabe ao assunto. Um menino que vai contar as suas experiências sexuais para o autor do livro, né, o autor do conto, que tem sob pseudônimo de Capadócio Maluco, dentro de uma garçonnière, né? Para quem não sabe, garçonnière era como se chamava os quartos alugados, apartamentos pequenos, para encontros sexuais. Então ele vai narrar as aventuras sexuais dele desde que ele tinha tesão pelo tio. Então ele vai narrar, vai ter a descrição da cena sexual, né? É um conto pornográfico, e é isso, é um conto muito bacana, porque a escrita dele, a construção dele é muito, muito interessante. É um menino que lida com a sua sexualidade de maneira extremamente positiva, o que é raro em textos dessa época, né? Não há um julgamento moral, não há um julgamento de sujeira, não há um julgamento de que aquilo está errado, e isso sai da voz de um menino, né? Que é o Bem, que é o menino do Gouveia, e Gouveia é uma gíria da época para designar homens mais velhos que faziam sexo com meninos, né, com jovens, o que hoje a galera chama do sugar daddy. No começo do século XX era o Gouveia. Né? Nossa, eu não sabia disso. Pois é, tá vendo? Pouca gente sabe. Eu estou com uma pesquisa grande agora sobre isso. Eu adorei saber disso, desculpa te cortar, mas eu adorei saber disso, porque agora os meus amigos com sobrenome de Gouveia, eu vou cair na pele deles. E você também pode aproveitar e os seus amigos que gostam de homens mais velhos também chamar de Gouveia. Gouveia, é verdade. Você pode fazer os dois trânsitos.
E aqueles ainda que não assumirem isso, eu vou chamar sem, eles não vão nem perceber. Então, todo mundo que gosta de um Sugar Daddy, aí é o Gouveia. E aí a coleção continuou, depois a gente lançou um dos primeiros textos do João do Rio, que chama Impotência. Antes do João do Rio assumir a identidade de João do Rio, ele ainda assinava com o Paulo Barreto, que é de 1899, que é um outro conto muito bacana, outra narrativa. A impotência que o João do Rio vai tratar nesse conto é uma impotência de vida, né? É um personagem que está se vendo aos 70 anos de idade sem ter vivido nada, sem ter vivido a sua sexualidade, sem ter vivido os seus privilégios enquanto um homem rico daquele Rio de Janeiro. E essa impotência de não viver essa sexualidade tem a ver com a homossexualidade dele, que ele não consegue lidar. Uhum. E o terceiro volume dessa coleção, a gente reeditou o Elixir do Pajé, do Bernardo Guimarães, que não é o primeiro dessa coleção que não tem conotação homerótica. E o Bernardo Guimarães é conhecido no Brasil, né, canonizado na língua portuguesa, por ser o autor da Escravizaura. E ele escreveu poesias eróticas, poesias pornográficas, que é o Elixir do Pajé, a Orgia dos Duendes e a Origem do Menstro, que está nesse livrinho também, que é o terceiro volume, que é divertidíssimo, é uma sátira ao romantismo, de 1875, muito bacana. Uma coisa que sempre me surge a dúvida, eu gosto de ouvir, quanto da sua experiência pessoal, das suas dificuldades, dos seus rompimentos de barreiras, você leva para o seu trabalho, você levou para o seu trabalho? Quanto do Antônio jovem, do Antônio descobridor, do passado, você conseguiu imprimir nessa criação? Teve esse vínculo, esse entrelace? Eu acho que tem, obviamente, sempre vai ter. E eu acho que é bacana essa sua pergunta, porque às vezes a gente fica muito preso, né? As pessoas LGBTQIA+, elas são muito presas às suas identidades para existir. Supostamente as pessoas ficam muito pedindo, né, que um texto de lésbica seja escrito por uma lésbica, que um texto de negro seja escrito por um negro, um texto de gay, e por aí vai, uma pessoa trans, etc, etc. Isso é muito engraçado, porque exatamente a heteronormatividade cis branca que não percebe que também as suas experiências te moldam. Mas como a norma é essa heterossexualidade branca, cis, este grupo hegemônico acredita que tem outras facetas. Não, eu sou gamer, mas eu não preciso que o meu gamer seja hétero e coisa e tal. Aí você vai lá, abre uma página de gamer, uma produtora de jogos faz um personagem gay e, de repente, eles estão se matando, dizendo que não pode, que não sei o quê, porque o jogo sempre foi com hétero. Quadrinho, cinema e por aí vai, né? Tudo que a gente vai falar de produto da indústria cultural, principalmente. Então, na verdade, eu acredito piamente que todos nós temos as nossas experiências da vida como um todo para a gente chegar em certas questões na fase adulta, como profissional, como atuante da sociedade em que vivemos, né? Mas a gente que é a dissidência, seja ela qual for, parece... a gente que é a dissidência parece que só é isso, né? Ou que a gente só consegue fazer a partir disso, né? Se eu sou designer, se eu fiz comunicação social, se eu estudei para tal, se eu cheguei a montar uma editora porque eu tinha essa formação não vem da minha sexualidade, né? O recorte que eu vou fazer sobre a literatura que eu quero produzir vai ter esse recorte, assim como você vai ver que um homem hétero branco vai ser um escritor que escreve muito mais a sua realidade enquanto homem hétero, né? Se a gente pegar a história da literatura, isso vai estar muito nítido, né? Ou como as mulheres estão buscando esse espaço cada vez mais para escrever histórias de mulheres feitas por mulheres,
né? Então, eu acredito que a gente acaba levando a fama, né? Nós, os dissidentes, acabamos levando a fama de que isso é muito importante para a nossa narrativa, mas meio que para todo mundo né? Só que a hegemonia não se percebe nesse lugar, né? Uma boa observação. Elucidou bem isso aqui. É um ponto de vista diferente, né, Lua, do que a gente já falou, assim, eu acho legal isso. Porque quando você fala da literatura LGBTQIA+, as pessoas podem não necessariamente falar sobre o tema. E uma pessoa hétero, eu não lembro com quem foi, Lua, que a gente falou isso, mas que uma pessoa hétero pode se sentir excitada com uma cena bem descrita de um relacionamento não tenha afetivo, dúvida. Porque o contrário acontece, né? Acho que foi o Caio, não foi o Caio que falou isso? Não lembro. Alguém aqui no Rabiscos falou isso. Falou, eu sempre fui gay e eu via cenas heterossexuais e eu ficava excitado, né? Por que que o contrário não? Por conta justamente desse padrão que a gente segue. Né? E vamos lembrar que quando a gente está falando também da nós, os dissidentes da área da sexualidade, nós não estamos em todo momento também produzindo cenas de sexo, né? Sim. A gente tem que lembrar que esta sexualidade nos guia como pessoas, como cidadãos dentro da sociedade em que estamos inseridos, né? Então, assim, não é porque eu sou gay que, se eu fosse escritor, por exemplo, né, que eu escreveria apenas cenas sexuais homoeróticas, eu escreveria o meu cotidiano homoerótico, o meu cotidiano da violência, o meu cotidiano do acesso a milhões de coisas, né? Assim como você vai ver as mulheres lésbicas produzindo toda uma convivência lésbica acima da cena sexual, as pessoas trans que estão também a mesma coisa, né? Ou as pessoas negras também que estão fazendo um movimento de literatura muito grande, né? Então, também a hegemonia nos coloca enlatado na questão da excitação e da cena sexual acima de todas as outras vivências que a literatura abarca. Né? Não só literatura, mas nós estamos aqui discutindo literatura, né? Como que foi acrescentar a literatura base da editora, né, a prosa? Então, como foi acrescentar um selo com artigos acadêmicos? E de onde surgiu essa necessidade? Ou por que surgiu essa necessidade? Ou não foi uma necessidade, foi, enfim... Eu vi que seu marido, né, então... Então, como eu estava explicando no começo, essa situação da gente ter um conselho editorial formado por professores de universidades públicas brasileiras que já fazem essas pesquisas, etc., não foi nem querer fazer um selo, não foi nem uma necessidade, foi uma trajetória extremamente... orgânica, porque também é o seguinte, esses pesquisadores, a gente tem que pensar, voltando à história do nicho, né? Esses pesquisadores também não encontram, dentro das editoras acadêmicas, por exemplo, as editoras universitárias, um espaço extremamente confortável para a produção desses livros, que são livros de recortes acadêmicos, de pesquisa, de artigo, e por aí vai, né? Então, todos os nossos livros dessa lógica vem, acima de tudo, por pessoas que já são parceiras na construção da editora, né? E também, desde o começo, a ideia era que a gente tivesse esse suporte acadêmico também, crítico a respeito de literatura e seus desdobramentos, né, dentro de gênero e sexualidade, porque também é importante que o nosso leitor saia só do fetiche da literatura narrada e também vá para outros espaços da literatura discutida, enquanto um objeto social, enquanto o aspecto transformador que ela pode abranger, né? E não só na literatura, né? O nosso conselho é um conselho diverso e, por conta disso, as produções também são diversas, então a gente tem muita gente da história, da antropologia, da sociologia, filosofia. Então, a gente acaba produzindo literatura, porque no fim, né, entrou no livro a literatura, mas a gente está num leque um pouco mais aberto, né? Então, é mais ou menos por aí. É muito natural para a gente que esses textos sejam produzidos, né? É legal que dá uma diversidade também e a gente consegue encontrar hoje pessoas que podem falar sobre isso, né? Recentemente a gente teve... Sem dúvida. Né, acho que isso que é um ponto importante. Recentemente a gente teve um
uns 2, 3 anos, na Bienal do Rio, com aquele pedido das autoridades de retirada de uma HQ que continha um Das beijo homoafetivo. autoridades, não. Do Crivella. Da autoridade Crivella. Eu, inclusive, Ah, estava lá na Bienal, estava lançando o livro lá, inclusive. Foi até bonito de ver a mobilização depois. Teve aquela lance do Felipe Neto que comprou todos os exemplares, distribuiu gratuitamente. sim. A gente, como a Lua falou, nós temos um governo que vem cortando tudo ligado à cultura, que é um governo Sim. extremamente homofóbico, né? Hoje Violento. as pessoas estão autorizadas a serem homofóbicos pelo governo e estão sendo armadas, o que é pior, né? Duas vertentes aí, tanto a cultura quanto a homofobia, que recaem diretamente sobre vocês, assim. Vocês falam sobre isso, Antônio? Há algum receio na produção? Algum tipo de coisas que vocês sentem medo? Como que você vê esse cenário? Eu acho que sentir medo no Brasil contemporâneo é estar vivo, né? Eu acho que se você não está discutindo esse cenário que a gente está vivendo, você está morto, né? Ou por dentro, ou metaforicamente, seja o que for, né? Então, o medo, neste momento que a gente vive, é regra, né? Só que a gente nunca esteve num espaço confortável em que o medo não existisse, né? Nos governos progressistas, a gente continuava com tanto medo quanto, porque ainda somos censurados, ainda somos negligenciados, ainda somos apagados. Por isso que o viés do texto que sofreu apagamento é tão importante para a nossa narrativa da editora, né? Então, para a gente não é novidade. Isso também tem a ver com esse espaço hegemônico, né, que se ocupa. Quando a violência está chegando perto, por exemplo, de vocês, vocês estão assustados, só que para a gente ela já existia. Claro que a gente não quer que ela chegue até vocês, assim como a gente não quer que chegue até nós, né? Persista, mas para a né? gente, exatamente, para a gente é uma quarta-feira, entendeu? Isso não é novidade para nós. O bolsonarismo não nasceu com Bolsonaro, né? A homofobia já está aí, a transfobia já está aí, a lesbofobia, o racismo, o feminicídio, isso não é novidade, né? Isso não nasceu com o golpe de 2016, né? Isso já estava em torno de nós e a literatura vai ser uma grande testemunha disso, né? Assim como a literatura no período da ditadura foi uma testemunha da violência que estava acontecendo no Brasil, por mais que queiram criar esses canais Brasil Paralelo, que queiram ser negacionistas, que queiram ser revisionistas sobre a história, você entra numa biblioteca, você vai ver, aquilo foi produzido. Aquilo está lá, existem autores que relataram, que fizeram ficção, que fizeram artigos, que escreveram para jornais, né? A história vai estar gravando esses aspectos de violência. Então, ela não é novidade para os nossos corpos, né? O ato dela não ser novidade faz com que a gente só fique com mais preparo e às vezes com mais raiva, às vezes com muito mais vontade, com muito mais furor, sabe, para poder continuar existindo, né? A nossa existência é calçada neste medo e na vontade de estar vivo, né? Então, assim, a editora vai sofrer alguns ataques, por exemplo, tem um ataque, eu até acho engraçado, assim, tipo, eu sei que não é bom, mas eu acabo achando engraçado, porque, assim, a primeira vez que a gente foi censurado foi por causa do Menino do Gouveia. Por acaso, alguém começou a censurar, eu não tenho dado de quem foi a pessoa, né? Mas ela começou a censurar um post de divulgação do nosso livro, dizendo que nós promovíamos pedofilia. Por isso que sempre quando eu falo do Menino do Gouveia, eu friso que não é pedofilia, entendeu? Não encaixar a pedofilia nessa literatura do começo do século XX. E aí, nós tivemos todas as nossas redes sociais caíram. Caramba. Porque estava considerado que nós promovíamos pedofilia através desse livro. Só que quando a gente entrou nas redes sociais, a gente já estava censurado, porque as nossas redes sociais não permitem que a gente escreva a palavra sexo. Então, assim, a gente tem uma editora que chama o Sexo da Palavra, e a palavra sexo não pode ser arroba de nada.
né? Por mais que sexo seja uma coisa que todo mundo tem, né? Por mais que sexo seja uma palavra seca, né? Eu não estou falando o que fazer com o sexo. E por mais que seja o sexo da palavra, não é o sexo da criança, não é o sexo da vadia, não é o sexo do viado, não é o sexo da puta, não é nada disso, é o sexo da palavra. Então, todas as nossas redes sociais são censuradas previamente, porque todas a gente tem que escrever o SX, a gente tem que tirar as vogais do sexo para poder existir neste mundo higienizado como nós estamos, né, vivendo. Acho que a única rede social que a gente poderia ter é OnlyFans. E aí, de repente, eu vou abrir um OnlyFans para as pessoas lerem comigo, sei lá, né? Eu claramente de roupa, obviamente, né? Mas, assim, acho que é a única rede social que vai permitir que a gente use a palavra sexo, né? Então, a censura faz parte da nossa história, não só enquanto editora, enquanto nossos corpos que estão aí tentando buscar um espaço. O medo, a censura, mil coisas, né? Tá muito no nosso nariz o tempo inteiro, né? Isso mostra que a gente fala de uma sociedade que evolui e, ao mesmo tempo, tão quadrada, né? A gente vê esses bans que as redes sociais dão. Você falou que já nasce censurado, mas a gente vê fotógrafos, a gente vê mulheres que eventualmente se expõem do mesmo jeito que um homem se expõe e tem a conta derrubada, ou do jeito que Sim. Um transexual. Eu vou te contar uma historinha, então, muito bacana sobre, que eu adoro essa história, eu acho que um dia ela pode até virar um grande conto, que eu acho que resume a hipocrisia da sociedade brasileira, no caso que nós estamos aqui, mas ela não é só brasileira, mas que resume essa história inteira em torno de nós. A gente fez uma reedição de um livro da década de 60, do Valmir Ayala, que é um escritor maravilhoso. O nome do livro é Um Animal de Deus. É um livro, é um romance, uma novela, um romance, né? Homerótica, etc. E que isso está muito... A narrativa está toda latente sobre o encontro de homens, etc. Por aí vai. Por acaso, só para uma curiosidade rápida, chama Um Animal de Deus porque o Valmir Ayala faz parte de um grupo de escritores do Rio de Janeiro, ele é gaúcho no caso, mas eles se encontram no Rio de Janeiro, que são homossexuais e extremamente católicos. Então eles pegam linguagens católicas e etc, e vão colocando em suas narrativas. E o personagem central é apaixonado por um cara que ele vai acabar chamando de arcanjo, de tanto que ele acha que esse cara é um enviado de Deus. Então, para ele, este cara é um animal de Deus. Aí esse é o nome do romance. Eu recebo todo mês como que as pessoas encontram pelo Google a nossa editora. Então, você pensa comigo que eu tenho acesso ao que a pessoa digitou na busca para chegar no nosso link. Quando nós lançamos Um Animal de Deus, os links que as pessoas usavam, a busca que as pessoas usavam era fazer sexo com Deus. Então caía sexo da palavra e Deus do Animal de Deus. Fazer sexo com animal. Então caía num animal e caía no sexo, Um Animal de Deus, sexo. Fazer sexo com menino, caía no menino do Gouveia, caía em sexo. Então, quando a pessoa busca a palavra sexo com alguma coisa, e essa alguma coisa faz parte das tags, dos títulos, aí, então o que acontece? A hipocrisia se eu estou escondido atrás de uma tela de computador e posso escrever, quero fazer sexo com Deus, e aí ela vai lá e clica no primeiro link que aparece, e é o meu livro, Um Animal de Deus. Quem está errado? Eu de editar um livro chamado Animal de Deus, ou a hipocrisia da pessoa que se acha tão superior, etc., e que tem tesão em fazer sexo com Deus? Deus, seja lá o que isso for, né? E quando ela ainda resolve que é um sexo com um animal, eu não promovo zoofilia. Que absurdo, cara. Mas então, a hipocrisia da sociedade em que a gente vive é essa. Né? Quem está errado sou eu que dou a cara a tapa, né? Quem está errado sou eu que monto uma editora, que não posso ter o nome de sexo em nenhuma das redes sociais, né? Que promovo escritores trans, escritores gays, lésbicas, etc., que promovo uma literatura diversa. Quem está errado sou eu, quem está certo é a Carola que foi lá e que quis. Não a Carola, nossa amiga. Não a Carola, nossa amiga. Carola, por favor. Não confundir.
Olha, caiu. Ó, vamos lá, crente que está lá querendo fazer sexo com Deus, né? E a Então, hipocrisia muita hipocrisia, e é né? está assim cada que vez nós mais vivemos, acentuada, né? né? Eu ia perguntar para o Antônio se ele escreve também. Eu estou escrevendo a minha dissertação de mestrado nesse momento, que já me ocupa tempo suficiente, Vai entrar no né? selo Mas você acadêmico. tem vontade de se aventurar aí, né? Na Um literatura? pouco. Eu acho que sempre quando a gente está em torno, Envolvido. Uhum. a gente acaba tendo vontade, acaba tendo ideia, né? Depois de ler tanto, você acha que você pode e tal, aquela coisa toda Mas que a gente. pode? Mas Eu acho que pode, todo né? mundo pode, né? Eu não tive É. tempo ainda para pensar isso de forma madura, né? Eu estou, neste momento, mais envolvido com uma escrita que tá me gastando bastante tempo, É, né? Mestrado. Você vai bem para o técnica, selo na né? literatura. Estou fazendo mestrado em teoria literária. Nunca Ah, que imaginei que eu ia bacana. chegar nesse Olha, lugar, mas chegou. uhum. Que interessante. Bacaníssimo, bacanérrimo. É, Agora, Antônio, hoje a gente tem o prêmio Mix Literário, né? Que premia aí a literatura Parceiro do LGBTQIA+, que Rabiscos, fala. inclusive. É então, nós verdade. ganhamos ano passado com o livro da Amara Moira. Ah, olha que interessante, Olha, Nós Amara. ganhamos menção honrosa. A gente lançou ano passado o NECA da Mara Moira, ganhamos o Mix Literário. Um E o abraço grande para o que Ale campeão foi massa. o Rabelo, inclusive. queridíssimo que fez o Monstrans, né? Ai, gente, ele tá nas ilustrações do livro da Mara, me fugiu o nome dele. Lina Ruda. E na Ruda. Lina Ruda foi o grande campeão da noite, um homem trans maravilhoso, gosto demais do trabalho dele. E o NECA que a gente lançou da Amara tem ilustrações dele no livro. Então ele Aliás, eu foi queria a duplo Mara aqui, campeão. hein? Já tem tempo que eu convido a Mara. Mara é difícil de entrevistar. Ué, Ela participou do episódio da Adélia Prado, se não me engano, lendo poesia. Foi da Adélia, eu acho, né? Eu não lembro. Ela leu poesia pra gente, mas ela não participou ainda como entrevistada. Depois, se o Antônio quiser fazer a ponte aí, eu fico agradecido. nossa, vai ser maravilhosa. A Mara é maravilhosa, mas ela está sempre com 18 coisas por dia para fazer. Eu não sei nem como é que ela dá conta, escreve, dá aula, faz lançamento, corre da palestra. Eu não sei, o tempo que ela. O meu dia tem 24 horas, o dela eu O dela definitivamente não tem sei. Eu sou muito fã da Mara, 76. muito fã da A Mara Mara é mesmo. queridíssima, a Mara é queridíssima, adoro ela. E o Mix Literário, ele coloca autores e autoras na vitrine, né? Bem Claro. como outras mesas em festivais, em eventos. Você sente que o mercado está crescendo e favorecendo escritores e leitores nesse segmento LGBTQIA+. Eu acho que sim, eu acho que tem vários motivos para isso, né? Eu acho que a nossa última revolução tecnológica, né, o acesso, internet, as impressões serem mais simples do que nos anos 70, como que era para rodar um livro, etc. Tudo isso, principalmente a internet, abriu um mercado e abriu para os dois lados, né? Tanto o mercado de consumo quanto existir também quem consumir, né? Eu penso, por exemplo, a minha adolescência gay nos anos 90, eu não tinha um vinteavos de acesso a coisas que a geração gay adolescente hoje tem, né? A internet fez muito isso. Então, eu acredito piamente que é um outro mercado, é uma outra geração que está promovendo muito mais discussões, né? Se você pensar, você entrava numa livraria nos anos 90, você tinha autores brasileiros, você estava basicamente recheado de homens brancos, héteros, escrevendo. Você tinha uma mulher ali, uma mulher negra, outra acolá, né? As mulheres ainda ficavam assim, uma meia dúzia daquelas que em toda a livraria ia ter, né? Então, pessoas negras, então, era mais raro. Nem se fala. Né? Então, assim, eu acho que essa revolução tecnológica mudou bastante e, por conta disso, o mercado teve que se reinventar, né? Tanto o mercado de promoção quanto o mercado de venda, etc. Esses leitores novos estão também produzindo muita coisa. Eu acho que é uma faca de dois gumes. Eu sou muito crítico e pouco
pouco... Eu sou bem pé no chão nessas histórias, né? Então, assim, na mesma proporção que está surgindo muita gente podendo escrever, podendo lançar, podendo existir com as suas literaturas, eu acho que está também acontecendo um revés das pessoas não saberem a nossa trajetória enquanto escritores, enquanto produtores, né, pessoas LGBTs que já produziram literatura no país, achando que eles estão inventando a pólvora. Né? Então, eu acho que a gente também precisa que esse cenário dessa literatura vá também para as escolas. Né? Essa escola que só lida com um tipo de narrativa, né, que não amplia essa discussão da literatura, né, nem que seja um Caio Fernando Abreu, que é bem água com açúcar, se a gente pensar em outras narrativas gays de hoje em dia, né, ou outras discussões, para a gente entender que a gente chegou nesse cenário com muita produção porque muita gente atrás passou. Né? Eu Como acho que que você essa acha que questão dá para fazer histórica... isso, Tony? De várias maneiras. Caio Fernando Abreu, para ler para adolescente, gente, é só dizer, um adolescente revoltado adora Caio Fernando Abreu. Eu Entendeu? gosto, hein? Depois ele vira um adulto maneiro, coisa e tal, mas você passa... Porque você é um adolescente, Tadeu Igreja. Você é jovem, você é jovem. Então, eu acho que o estudo de literatura nas escolas é muito importante, né? A gente tem que saber matemática, tem que saber física, tem que saber um monte de coisa, mas a gente tem que saber ler o mundo, né? Ler um bom livro, a gente tem que saber discutir história, reconhecer uma história, né? Ler poesia, que seja o que for, né? Eu acho que, nesse sentido, existe muita literatura produzida por pessoas LGBT no Brasil que cabe muito a ser lida na escola, né? Então, eu também tenho muito medo de que essa geração que tudo tem acredite também que tudo inventou, né? E esqueça de quem todo chegou um antes, trajeto, né? Exato, todo um trajeto, né? Que a gente teve que comer muito marimbondo para eles ficarem só no mel. A história não pode ser apagada, né? Não pode, é por isso que existe sexo da palavra, entendeu? Para a gente Isso é ficar muito toda hora bom. publicando reedições. Sem dúvida, isso é uma coisa fundamental, porque a literatura documenta fatos, documenta história, independente de se é Claro. ficção ou não. A gente tem um movimento literário, e isso que você falou é uma coisa muito corriqueira, né? A gente vê alguns escritores de internet, por exemplo, que a gente vê, assim, eu falei com um tom bem pejorativo, né? Mas a gente vê alguns escritores que às vezes não têm o hábito de ler, mas quer escrever. Vou falar desse jeito. Aí às vezes escreve uma coisa que já foi tão escrito por pessoas incríveis no passado, tantos temas, e acha que está inovando, que está sendo genial naquele momento, assim. Eu tenho um pouco de crítica a essa posição de alguns autores A da gente não internet, pode assim. perder a crítica, né? A Uhum. crítica, eu acho que é um pouco do pilar de tudo que a gente está discutindo, né? Tanto a crítica positiva quanto ela negativa, etc. Né? Eu acho que o grande problema é esse mundo pronto, né? Então, assim, alguém já fez isso, querido. É. Não há problema sobre isso. A Ninguém gente está não te está aqui à julgando mal toa, por né? isso, entendeu? E a gente não está te julgando mal por não ter percebido. Olha lá, vai ler, vai ver, né? Vai pesquisar, vai chegar em algum E eu lugar, acho que né? hoje a gente consegue, claro que eu e a Lua somos progressistas, por exemplo. Eu tenho uma enteada de 8 anos, né, a filha da Lua, e a gente sabe que hoje ela consegue encontrar um mundo, por exemplo, de que o acesso pode ser muito mais facilitado, ou a discussão pode ser muito mais Sim, numa sala de estar, por exemplo, do que quando eu tinha a claro. idade dela, 8 anos, por exemplo, né? E isso, de certa forma, é um, é um passo, né? É um pequeno passo, mas é um passo também, né? E essa garotada tá com muita vontade de ter mais coisas, assim, né? Eles estão com muita vontade de descobrir novos mundos. Eu acho que todas as crianças tiveram, mas elas têm muito mais acesso a essa produção, né? A gente está falando sobre gênero e sexualidade, mas poderia ser qualquer outra temática, Uhum. porque se você pensar que se existiu a criança viada, a criança sapatão, né, as pessoas estavam ali,
né? A gente não veio no brinde do Elma Chips, né? Então, assim, por que não existe uma narrativa para essa criança viada? Essa criança viada, a última coisa que ela quer é transar. Essa ideia de que a homossexualidade, a bissexualidade, etc., está produzindo sexo, enquanto a heterossexualidade não produz sexo, é uma ideia muito equivocada. Né? A gente não quer crianças sexualizadas de 8 anos em nenhum dos espaços. Né? A gente não quer uma menina de 8 anos de mini saia mostrando a bunda e ela tá ali, às vezes a própria música que ela tá recebendo para dançar dentro de uma heteronorma tá toda indicando isso, enquanto a criança viada não tá necessariamente. Né? A gente quer respeito, verdade. A gente quer ser amado, a gente quer um monte de coisa, como acho que qualquer criança. Então, por que narrativas não podem ser construídas para todo mundo? Né? Por que não pode se discutir sexualidade numa escola para que isso seja uma ferramenta de defesa, para que a gente não tenha pedófilos, porque a gente não tenha, né, a gente não tenha estupros, que a gente não tenha meninas de 11 anos grávidas, com a Damares defendendo que ela tenha que ter o filho, entendeu? É isso. Né? A gente não quer sexualizar nenhuma criança, mas ela já nasce com sexo. Essa ideia de que a criança não tem sexo também é muito doida. Né? Que a criança não tem sexo, que a criança também veio no Elma Chips, né? Ela é igual uma boneca Barbie, ela não tem sexo, ela não tem sexualidade, ela não tem desejo, ela não tem nada. E aí, do nada, quando ela faz 18 anos, ela tem tudo. Isso é uma grande de uma falácia que a gente sabe que dá errado. Até pela proteção dela mesmo, igual você falou, né? Por caráter defensivo, né? Uma criança que não tem uma educação sexual não sabe como que o adulto vai lidar com ela, né? Exatamente. E por que esse sistema em que nós vivemos quer isso? Porque o abusador é o sistema. Verdade. E aí, por ele ser o abusador, ele também é o juiz. Então, a culpa é de quem? Do viado, da travesti, da sapatão, né? Exatamente. Então, são muitas realidades que a gente tem que mudar, então, vamos deixar aí. Não, vamos aproveitar, dizer que falta um pouco mais aí de um mês para as eleições e, né, exatamente. Ficar atento aí para a gente não ficar perpetuando essas... Exatamente. Né? A gente teve 4 anos de uma amostra nem um pouco grátis do que essas pessoas são capazes de fazer. Então, acho que é um pouco simples votar nessa eleição. Você só tem que minimamente pensar se você quer a morte ou se você quer a vida. A gente, tô olhando aqui, a gente tá indo para o final. Pô, agora que eu vi o tempo, que papo bom. Antônio, eu quero que você se comprometa a uma coisa. Diga. Um dia a gente tomar uma cerveja junto, nós 3, ou com o seu marido, porque eu tô gostando tanto de conversar com você que eu acho que a gente merece um encontro pessoal. Vai render. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Com certeza. Provavelmente, vocês vão acabar indo embora antes, de tanto que a gente bebe bem, a gente é bom de copo. Desafio aceito. Eu sou fraca, então eu já aceitei minha condição de perder. Pode ficar tranquila. A gente é de fechar engradado, entendeu? De fechar bar, entendeu? Isso é comigo mesmo, criado na Lapa, praticamente. Para a gente fechar o nosso papo maravilhoso, como que vocês selecionam os novos autores e autoras? Como que o pessoal acessa vocês? Qual tipo de material você orienta o pessoal a enviar? Como que funciona isso? No nosso site tem uma parte lá para as pessoas saberem como mandar a proposta, mas basicamente, como a gente tem esse conselho editorial, que eu já falei algumas vezes, e também está lá disponível no site, para vocês verem as pessoas que nós somos parceiros, né? O original é enviado e a gente recebe, né? E sempre é enviado para algum parecerista que tenha o perfil mais próximo do que aquela narrativa trata. Né? Se for gay, se for lésbico, se tiver um recorte racial, se tiver uma questão, se a poesia, se é um texto crítico, se é um texto mais artístico, né? Qual é a área que ela está flertando mais, para que a gente possa enviar para o melhor leitor possível. E aí esse leitor vai nos retornar com um parecer, e a partir desse parecer a gente começa um diálogo com esse autor, com essa autora, para ver a possibilidade da criação desse livro. Né? A gente é muito parceiro do autor,
Então o livro é produzido, todo livro é produzido como uma obra única, um design único, é muito, muito conversado, muito discutido, muito muito jogando junto, né? A gente perpetuando aquilo que eu falei do começo, né? Aumentando cada vez mais essa rede de proteção que a gente pode ser para nós mesmos, né? Ou essa grande corrente que vai continuar girando e gerando, né? Por aí vai. Então, fiquem à vontade para mandar. Só deixando bem mais específico, como nós somos uma editora de gênero e sexualidade, mulheres, não se sintam acuadas, vocês estão neste recorte. Pessoas negras, não se sintam acuadas, vocês estão neste recorte. E todo o resto que todo mundo já sabe, né? As lésbicas, os gays, os bissexuais, as transexuais, as pessoas queer, intersex, etc, etc, etc. Legal, sexodapalavra.com. Eu vou deixar o link na descrição. Exatamente. Sem plural. Da palavra. Exatamente. Singular, hein, gente? Por favor, a gente aprendeu, hein? Vocês aprendam também. Isso aí. Antônio, muito obrigado. Gostou do papo? Muito obrigado vocês. Obrigado muito vocês. Nossa, feliz. Eu adorei, porque trouxe muitas reflexões interessantes aqui. Demais. Coisas que eu ainda não tinha parado para pensar, enfim, mais dentro da minha heteronormatividade, né? Muito bem, então a gente pode abrir espaço para aprender. Não, sem dúvida, isso é maravilhoso. A gente está aqui. O papo voou, o tempo voou. Obrigado mesmo, Antônio. Pô, acho que... Obrigado vocês. Programa lindo que você ajudou a gente a fazer. Vai ficar aqui que delícia. Um lugar muito gostoso no Rabiscos. Fechando. Esse eu acho que é o último programa antes dos 4 anos, né, Lua? Antes do teatro. E eu fui muito feliz, assim, de Olha, fechei um ciclo, hein? Fechou um ciclo. Nós seguimos Heróis da Resistência, falar de literatura por 4 anos no Brasil. Mas a gente Não tenha dúvida. Obrigado mesmo, viu? Quero deixar um beijo aqui para a Carola de novo, que fez a ponte. Beijo, Carola. O Caio obrigado também. Vocês, obrigado, Carola. O Caio, que tem um livro maravilhoso, um episódio gostoso com a gente também. Que é Sim, é um querido. Demais. Lua, amada Lua, obrigado por estar comigo mais um dia. Obrigada, a gratidão toda minha sempre. Esse programa é maravilhoso. Logo teremos... É muito prazeroso a gente estar aqui. Bora. Esperamos vocês, hein? Pessoal de casa, galera, que quiser dúvida, sugestão, podcast rabiscos.gmail.com. Nossa, eu travei aqui agora. É o Covid, é o sequela do Covid. Às quintas-feiras, Carol Pedrosa com Cabine do Filme, um papo sobre cinema. Quem quiser enviar material, livro, está aqui abaixo da descrição do episódio, a caixa postal, tudo certinho para você nos enviar. Não desista de nós, editoras parceiras, obrigado. É isso, a gente volta. Bom dia, boa tarde, boa noite.